Olá, pessoal. Então, sobre o caso do locador, da locatária e da multa, né, por rescisão antecipada. Gente, esse caso, ele foi emblemático para mim, porque a gente vai estudando a teoria, né, mas poder vivenciar essas oportunidades são incríveis. Então, em uma imobiliária que eu presto assessoria, me apareceu esse caso. E assim, eu me recordo até que no dia a percepção, né, do pessoal da imobiliária era de que o seu João, né, era uma pessoa assim muito inflexível, porque afinal de contas ele não estava nem querendo compreender, né, o lado da locatária. De uma outra forma, a locatária também estava fazendo um pedido que juridicamente nem pelo contrato dela, ela tinha assim uma, uma uma razão, né, justificada para poder romper o contrato sem pagamento de multa. Então, basicamente, a locatária achava que deveria ser isenta da multa e o locador queria que o contrato fosse cumprido e dizia que ele tinha direito sim. Bem, primeira coisa que eu fiz nesse caso, e aí já me colocando no lugar de vocês, né, foi tentar não ficar parcial, né? Buscar realmente a imparcialidade para poder compreender o motivo pelo qual ele está resistindo e o motivo pelo qual ela está pedindo essa isenção. E aí, nesses porquês, a gente vai descobrir muita coisa, né? Primeira coisa que eu descobri quando eu fui conversar com o seu João, e foi uma conversa por telefone, também uma experiência diferente para mim naquele momento, porque até então eu acreditava, né, que essas técnicas deveriam ser aplicadas pessoalmente. E Mas não foi possível essa reunião, era uma situação que precisava ser resolvida de forma mais rápida. E conversando com ele por telefone, eu fui percebendo que dava para aplicar muitas das técnicas. Dá para fazer o contato visual, só. E aí, nessa escuta, né, a gente foi se comunicando de uma maneira produtiva. Ele foi percebendo a minha intenção de poder compreender. E aí ele começou a gostar da conversa. Até que ele me falou assim, Rafael, é o seguinte, eu tô desempregado e a minha intenção é de pedir a multa porque eu não posso ficar sem a renda. Então, se o imóvel vai ficar desalugado, eu vou precisar dessa compensação, né? E aí eu compreendi, disse a ele que iria conversar com a inquilina e que retornaria para falar com ele. A gente, até um ponto, né? Essa mediação, na verdade, e aí colocando no lugar da Joana, né, que foi a mediadora do caso, onde vocês apresentaram os papéis, não é uma mediação stricto sensu, né? Ela não é uma mediação em que o mediador não tem nenhum interesse, né? Na verdade, assim, eu diria que essa resolução ela é bem mista, porque ela é mais uma negociação assistida, né, por um terceiro, do que uma mediação em si, ou uma mediação que você entenda que não é daquele padrão convencional. Porque, na verdade, a imobiliária tinha, sim, um interesse em que os dois clientes ficassem satisfeitos. E não deixa de ser um interesse, né? E de claro que se isso for promover negócios para ela, ainda melhor. Então, nessa perspectiva, eu fui ouvindo e, e aí a gente foi conversar com a locatária. Conversando com a locatária, eu pude compreender que ela estava se sentindo ameaçada. Ela não queria mudar de prédio. Ela realmente alugou com a intenção de ficar. Ela fez uma queixa na delegacia. O síndico tentou fazer alguma coisa no condomínio, não conseguiu resolver ou impedir, né, que essa pessoa parasse de incomodar os filhos dela e ela. A pessoa se comportava de maneira agressiva, ela realmente passava o dia inteiro fora de casa, as crianças ficavam dentro do apartamento, o prédio não tinha infraestrutura. Então, assim, ela sabia que tinha noção de que estava incomodando, né, alguém, mas ela também não percebia como, ou não podia, ela não estava compreendendo como ela poderia sair dessa situação de outra forma que não fosse saindo do imóvel.
E aí, compreendendo essa razão dela, eu fui conversar com ela sobre os interesses do locador, né? E aí disse pra ela, fiz, olha, o pedido do locador para que você pague a multa, porque ele não pode ficar sem a renda, né? Então perceba que para que ele tenha renda como imóvel, o imóvel precisa estar alugado. Então, para a gente alugar esse imóvel de novo, a gente tem uma dificuldade, que é fazer a locação fazer uma nova locação durante o período em que o imóvel está ocupado. Porque quando a gente faz a visita, isso tende a ser um fator complicador, né? Nem sempre os inquilinos permitem que o imóvel seja visitado, ou pessoas estranhas e tudo mais. Entretanto, e eu fui colocando para a Luana, eu percebo que se esse imóvel fosse alugado, né, durante ainda o período que você está ocupando, seria possível para o locador não ficar nenhum dia sem o imóvel estar desalugado. Ou seja, ele continuaria a receber a renda. Isso não seria interrompido. Então, pensando em possibilidades, e aí por isso eu coloquei para vocês, não é bem uma mediação, é uma negociação, por isso que nosso curso ele trabalha com as formas diversas de resoluções consensuais. E aí eu propus, eu fiz, olha, você percebe que existe essa dificuldade, eu percebo que, que isso aqui é o que impacta, né? E o que pode estar atendendo tanto o seu interesse quanto o dele. E aí ela fez assim, não, peraí, deixa eu entender. Então você acha que se ele alugar um imóvel, eu vou ficar isenta da multa? Aí eu falei, olha, eu acho que é uma proposta que pode ser feita, né, para ele. E aí ela ficou super satisfeita. Ela, não, então, peraí, eu vou ajudar aqui para fazer essa visitação. Pode mandar as pessoas para poder visitar o imóvel, que como ficam as minhas crianças o dia todo, vai ter gente para poder mostrar o imóvel. Então, pessoal, assim, foi uma oportunidade muito bacana, porque o locador ficou super satisfeito, ele não teve o interesse dele de nenhuma forma. O interesse dele foi satisfeito de 100%, ele não precisou abrir mão de nada, né? E acho que além um pouco até mais do que poderia ter sido se não tivesse sido feita a negociação, porque podia ser que o imóvel ficasse vazio por mais tempo do que era o valor da multa, né? Isso não acabasse não sendo interessante para ele. Olhando para a locatária, ela se mudou para outro imóvel da mesma imobiliária, ou seja, fazendo com que a imobiliária também ganhasse, né, com isso. Manteve a satisfação da cliente, né? E uma solução que saiu da caixinha, né? Foi uma colaboração entre eles para que isso pudesse dar certo. A imobiliária até deixou de receber o primeiro aluguel do seu João, né? Mas também recebeu o primeiro aluguel da outra locação que a Luana fez. Então acaba sendo um ganha-ganha para todo mundo. Espero que tenha sido curioso para vocês essa possibilidade. Acho que a mediação me encanta e as técnicas, na verdade, né? Eu acho que mais que a gente pode retirar da mediação não é a mediação em si, mas são as técnicas de comunicação e as ferramentas de negociação que a gente vai aprendendo. E eu acho que isso vai fazendo com que a gente se empodere para, não importa qual seja, né, a forma de resolução que a gente vai atuar, mas a gente se aproveita disso para poder encontrar esses meios. Então, vamos, que ainda tem mais casos e essa semana a gente tem um caso novo. Um beijão.